Dados do Superior Tribunal de Justiça indicam um aumento de 1.600% no número de processos contra médicos no Brasil na última década. Números significativos que mostram a complexidade na relação entre médicos e pacientes. Entre os questionamentos sobre o tema, quais são os direitos e deveres de cada um? Isso e muito mais vamos discutir hoje no Fórum. Para nos ajudar a entender o assunto, estão conosco Ana Lúcia Amorim, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de Goiás, e o médico Alexandre Cavalca Tavares, segundo secretário da diretoria do Conselho Regional de Medicina do DF. Inúmeros fatores envolvendo pacientes e médicos podem levar à justiça. Imaginem a situação. O doente passa por uma cirurgia para resolver um problema de saúde e, a partir disto, começa a sofrer dores muito fortes que se agravam cada vez mais. Meses após o procedimento, o diagnóstico. Quer saber qual foi? Acompanhe a reportagem. Este material, feito de tecido, algodão e metal, foi esquecido dentro da Rosilene depois de uma cirurgia para a retirada do útero. A funcionária pública começou a sentir dores no abdômen logo após a intervenção. Tomou remédio, mas nada resolveu. O problema só foi diagnosticado 3 meses após o procedimento. Rosilene entrou na justiça contra a médica e o hospital onde foi realizada a cirurgia. Comecei a sentir uma protuberância e às vezes sentia um mal súbito, às vezes tinha uns puxões na virilha, era difícil para agachar, às vezes descer, subir escada, às vezes doía, às vezes não. E aí na tomografia mostrou o primeiro objeto metálico, de 9,6 centímetros de comprimento e 1,5 centímetros de espessura, como diz o exame. Mas o hospital informou que a profissional não faz parte do quadro clínico e o local apenas foi cedido. Para a advogada de Rosilene, mesmo que a profissional não pertença ao efetivo de pessoal, ambos devem responder por erro médico. Eu entendo que tem responsabilidade solidária, tanto do hospital quanto da médica, até porque existe um contrato assinado médica, Rosilene e o hospital, inclusive com o timbre do hospital. Esse contrato está juntado no processo e ainda assim, mesmo que não existisse esse contrato, sendo a cirurgia realizada dentro do hospital, ele responde solidariamente. A advogada entrou com pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos. O dano material é o que ela já gastou e o que ela pode gastar em função do que ocorreu. O estético, ele se confunde um pouco com o moral. É exatamente a estética que ficou, quer dizer, a lesão que ficou no corpo dela em decorrência da retirada desse material cirúrgico do abdômen. E o moral é todo o lado emocional dela, toda a dor que ela sentiu. Antes de começar, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no estúdio da TV Justiça. Doutor Alexandre, vamos começar a nossa conversa explicando direitinho quais são os deveres do médico em relação ao paciente. O médico, ele tem como alvo principal da sua atenção a saúde do ser humano. Então, ele deve empenhar todos os seus esforços no sentido de beneficiar essa saúde, de reestabelecer, de prevenir as doenças, de tratá-las. Então, esse é o compromisso do médico, usar todos os meios ao seu alcance, com esse objetivo principal, o alvo maior da atenção médica. Doutora Ana Lúcia, no caso da reportagem, houve um erro médico. O que uma pessoa que passa por uma situação como essa deve fazer? Caso ela queira se sinta lesada, ela pode procurar um advogado particular, caso tenha condições financeiras de arcar, ou procurar a Defensoria Pública do seu estado e pleitear uma ação, como bem mostrou na reportagem, uma ação de danos morais e materiais. Caso haja danos estéticos, também pleitear essa ação, para que haja o ressarcimento dos danos sofridos nesse ato médico. Doutor Alexandre, e quando acontece um atendimento que não dá certo, que o paciente morre, por exemplo, quem é que tem que denunciar isso? É a família do paciente ou o próprio médico pode se antecipar? Bom, importante ressaltar que nem sempre o tratamento não tendo sucesso significa que houve um erro do profissional. Então, a saúde, os fatores que influenciam a saúde são múltiplos. Então, na grande maioria das vezes, por mais que se utilize o melhor da técnica e da capacidade profissional, as coisas podem não evoluir como desejado. E daí, nesses casos, pode ser protocolado uma denúncia no Conselho Regional, da jurisdição onde o médico atua,
e o conselho vai então apurar essa denúncia. Qualquer pessoa pode protocolar uma denúncia, né? Tanto o profissional, o próprio médico, quanto o paciente, quanto uma testemunha do fato. A denúncia pode ser protocolada por qualquer pessoa que entenda ter havido uma infração ao Código de Ética Profissional. E as pessoas podem ter acesso a esse código de ética facilmente? Sim, hoje com os meios de comunicação mais acessíveis, né, na própria internet, nas páginas do Conselho Federal, dos conselhos regionais, tem lá o Código de Ética, né, que ele tem jurisdição nacional e qualquer um pode estar consultando. Doutora Ana Lúcia, como o doutor Alexandre falou aqui, nem todo atendimento que não tem sucesso é culpa do médico. Mas quando acontece, a conduta culposa, ela é sempre caracterizada pela negligência do médico? Sim. Na verdade, eu faria essa afirmação de um modo inverso, né? A gente pode entender que a negligência é a falta de cuidado. Né? A gente sempre explica que a negligência é a falta de cuidado e após caracterizado isso é que vem a conduta culposa do médico. E nesse caso, quando há um problema, apenas o profissional responde pelo ato ou o hospital ou clínica também respondem? Uma vez o juiz entendendo que houve a conduta negligente do médico, o hospital também responde. Porém, precisa estar caracterizado nos autos a conduta culposa do médico. Caso contrário, o hospital não responde. Caso seja por erro médico, porque a gente está falando aqui, a gente poderia também falar de problemas ocasionados na internação hospitalar, como, por exemplo, infecção hospitalar, problemas relacionados ao atendimento da enfermagem. Isso é diretamente responsabilidade do hospital, não passa pelas mãos do médico. E nem do profissional de enfermagem, por exemplo? Sim, também. Pelo profissional de enfermagem. Mas, geralmente, as demandas relacionadas à área da saúde são contra médicos e hospitais. Então, quando há falha do profissional de enfermagem, geralmente o réu da ação é o hospital. Doutor Alexandre, o senhor falou aqui que a denúncia pode ser feita ao conselho. Como é que o conselho acompanha essas investigações? Bom, inicialmente, quando a denúncia é feita, é aberto um protocolo com o número dessa denúncia. E daí vai ser instaurada uma sindicância, que é uma apuração inicial dos fatos, né? Então, se houve o denunciante, se houve também o denunciado, se são necessárias algumas evidências, como prontuário, para essa averiguação inicial também é solicitada à instituição. E após essa análise, que é uma apuração inicial, a sindicância é submetida à apreciação do plenário do CRM, onde tem os outros conselheiros, que vão decidir, então, pelo arquivamento da sindicância, quando não há indícios de infração, ou se houver qualquer indício que possa ter havido uma infração, então é aberto um processo ético profissional. Esse processo ético profissional vai, então, apurar a fundo todos os acontecimentos, as circunstâncias, tudo que ocorreu, para definir, então, depois, numa outra sessão plenária de julgamento, né, por um tribunal regional de ética médica, se houve ou não infração e qual a pena que vai ser imputada ao médico. E que tipo de pena pode ser imputada? Vai desde uma censura reservada, né, até a cassação do número de registro do profissional. Doutora Ana Lúcia, e como que é a ação da justiça nesses casos? Essas ações, elas podem ser de cunho civil, como a reportagem mostrou, pleiteando indenização de dano moral ou material, ou na esfera penal. Então, o médico ele pode responder pelo seu ato médico dentro da esfera administrativa, como bem explicou o doutor Alexandre, dentro da esfera civil e penal também. No caso das ações penais, seriam por lesão corporal ou homicídio culposo ou até doloso. Agora, por exemplo, o médico sofreu uma denúncia, respondeu ao processo e foi considerado inocente. Aí, ele também pode pedir uma indenização do paciente que o acusou indevidamente? Ele pode pedir uma indenização, só que o direito de demandar, isso não é considerado um dano moral, né? O que acontece muito, o que já aconteceu reclamações, é de pacientes que ficam denegrindo o nome do médico nas redes sociais. Então, o médico ele entra com ação contra o paciente pleiteando danos morais. Mas o direito de demandar cabe a todos. Se o paciente se sentiu lesado, ele tem o direito de demandar. Isso não caracteriza dano moral. E como é que o conselho age nesses casos, doutor Alexandre, como disse a doutora Ana Lúcia aqui, de alguém que fica denegrindo a imagem do médico numa rede social, por exemplo? O conselho pode atuar também? Não, o conselho atua apenas
no âmbito da atuação profissional do médico, enquanto profissional, no Não na exercício da defesa, sua nesse profissão, né? Então, quem são julgados pelo conselho são os médicos. Ele disciplina a atividade profissional exclusivamente dos médicos, nem de outros profissionais da área de saúde e nem de outras profissões ou pacientes que não médicos. Agora, doutora Alexandre, uma pessoa que chega num atendimento de emergência, por exemplo, ela tem direito a saber qual é a qualificação daquele médico, saber dados maiores sobre esse médico? Ela tem como buscar isso? Tem sim. Ela tem o direito de saber por quem vai ser atendida. Inclusive, no caso dela ser internada, ela tem o direito de ter um médico responsável pela sua internação desde o momento da internação até a alta, né? Ele não pode, o responsável não fica sendo apenas a instituição ou uma pessoa jurídica, né? Ele tem direito a ter um médico responsável. E ele pode sim solicitar o número de inscrição no conselho, né? A especialidade na qual o médico é registrada naquele conselho, né? E pode fazer todas e deve fazer as pesquisas que ele achar necessário, né, para ter segurança no profissional que está atendendo. Flávia, complementando a resposta do doutor Alexandre, o paciente sim, ele tem esse direito, porque já é sedimentado nos tribunais que a relação médico-paciente é uma relação de consumo. Então, ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. E lá no Código tem o princípio da informação. O consumidor ele tem direito de ser informado pelo produto ou serviço que ele está adquirindo. E qual é o melhor caminho para evitar problemas jurídicos nessa relação entre médico e paciente? É a informação. Eu creio que o paciente, na medida que ele é bem informado, ele escolhe melhor o profissional, né? Ele sabe bem em qual instituição de saúde ele está entrando. Agora, algumas instituições estão divulgando melhor os dados internos que antes não eram divulgados, como, por exemplo, índice de infecção hospitalar, que antes era um tabu e agora são poucos os hospitais, mas a gente está caminhando para que informações que antigamente eram internas passem a ser de fácil acesso ao paciente, né? Você está sendo internado numa unidade hospitalar, você não sabe se ele tem uma UTI, né? Você tem direito de saber se ele tem uma UTI e escolher, não, eu não quero, eu tenho direito de fazer uma cirurgia, no caso eletiva, numa unidade hospitalar que tenha uma UTI. Né? Então, isso deve ser discutido entre o médico e o paciente para que todas as dúvidas sejam sanadas. Nossa conversa continua já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje, a gente conversa sobre a relação entre médicos e pacientes. Doutora Ana Lúcia, a gente viu no início do programa que tem aumentado muito o número de casos de denúncias por erro médico. Esses casos realmente aumentaram ou as pessoas estão mais conscientes e mais dispostas a denunciar? Eu creio que as duas coisas, Flávia, principalmente por causa da informação. Também porque a relação médico-paciente também está muito desgastada. A relação médico-paciente não é mais aquela relação que não há mais o médico da família, né? É mais, como se diz, uma relação mais rápida, né? Então, isso faz com que o paciente ele não esteja tão intimamente ligado ao médico, isso facilita a abertura de uma demanda contra o médico. Também poderia dizer que a maneira como estão sendo feitos os atendimentos tem feito com que o paciente esteja bastante insatisfeito, né? Antigamente nós não falávamos em planos de saúde, hoje nós já falamos, né? Então a massificação disso tudo fez com que as demandas crescessem e principalmente por causa da informação, sim. Doutora Alexandre, agora a gente está falando aqui dos deveres dos médicos, mas tem o outro lado, o direito dos médicos. Quais são esses direitos? Bom, o médico, por exemplo, ele tem o direito a negar um atendimento, excetuando, claro, os casos de urgência e emergência, né? Então, tendo verificado alguma situação, algum motivo que vá contra os seus princípios e que ele julgue que não vai conseguir atingir uma boa relação médico-paciente, como falou a doutora Ana Lúcia, é essencial, né, para o pleno exercício da medicina, então ele pode sim se negar o atendimento, exceto nos casos de urgência e emergência. E daí ele tem que comunicar os motivos, ele tem que encontrar um outro médico para poder encaminhar o paciente, que possa se responsabilizar pelos cuidados com o paciente, prestar todas as informações para esse outro médico a respeito do paciente, mas ele pode sim, nesses casos, se negar a exercer
O médico não pode obrigar o paciente a nada, a não ser uma situação de emergência. Como é que fica, então, o caso de um médico que atende uma criança que é filha de uma pessoa de uma religião que não permite certos tratamentos? O que o médico pode fazer num caso assim? Bom, é vedado ao médico, no exercício da profissão, discriminar o paciente por qualquer motivo, né, religioso, racial, qualquer motivo que seja, né? Então, ele não pode discriminar por conta de uma religião. Todo paciente que não tem a capacidade de responder por si próprio, seja porque é uma criança ou um idoso que já não tem mais as suas capacidades cognitivas preservadas, ou mesmo uma pessoa que tem as suas capacidades cognitivas, mas que passa, devido às condições clínicas, por um momento em que ela não é capaz de tomar uma decisão, então é sempre indicado um representante dessa pessoa, que vai representar, então, a sua vontade. E daí ela vale, a vontade do representante vale como a vontade da pessoa em pleno juízo, né? E deve ser respeitada, salvo os casos de urgência e emergência. Porém, quando verifica-se que para a saúde do indivíduo, que é o alvo principal da assistência médica, o representante está tomando alguma atitude que vá prejudicar, colocar em risco essa saúde, então o médico deve sim tomar alguma atitude em benefício da saúde da pessoa. É o caso, por exemplo, de uma transfusão de sangue que pode significar a diferença entre a vida e a morte? Nesse caso, sendo uma situação de urgência e emergência, sendo estritamente comprovado que há a necessidade, que a vida está em risco iminente, imediato, né, risco de morte, então daí o médico pode sim tomar as decisões sem a autorização do paciente ou do seu representante. Doutora Ana Lúcia, do ponto de vista legal, uma pessoa pode, por motivos religiosos, recusar algum tipo de tratamento? O paciente, sim. E se ele tiver como responder por si próprio, como bem falou o doutor Alexandre, ele pode se recusar a fazer um tratamento, sim. Nós somos proprietários do próprio corpo. Viver é um direito, não é uma obrigação. Então, o paciente ele pode se recusar a fazer tratamentos que são agressivos, como você bem citou, uma transfusão de sangue por questões religiosas, ele pode sim, ele pode escolher sim. Mesmo que isso signifique, como a gente já disse aqui, a diferença entre a vida e a morte. Sim, porque porque o caso que o doutor Alexandre explicou é quando o paciente ele não pode responder. Se ele pode responder por si próprio, ele pode se recusar a receber uma transfusão de sangue, mesmo tendo sido informado pelo médico que aquilo ali ele custará a própria vida. Tratamentos oncológicos, outros tratamentos invasivos também, se o paciente tiver como dizer que não quer, isso deve ser respeitado pelo médico. Nestes casos, doutora Ana Lúcia, é essencial documentar tudo, como disse o doutor Alexandre? Eu digo para os médicos que é quase que obrigatório, porque a relação médico-paciente é uma relação muito solitária. Depois, como que nós, advogados, vamos provar que aquele médico, de fato, informou o seu paciente? Não tem testemunhas, né? Muitas vezes, se há uma testemunha, é um parente ou um acompanhante do paciente. O médico, ele fica sozinho nesse ponto. Então, é importante, é essencial que se documentalize, sim, através desse documento que o doutor Alexandre citou, para que o médico fique resguardado. Isso tem sido uma prática, doutor Alexandre? Sim, hoje é uma prática corriqueira, né? O emprego do termo de consentimento livre esclarecido em meios diagnósticos, terapêuticos. Então, é importante frisar que não só o documento, as informações, ter uma boa relação, né, com o paciente, de confiança, prestar todas as informações e não apenas entregar um papel que ali tem várias coisas escritas que muitas vezes o paciente não entende e que ele assina no final. Pode ser também questionada né, se ele foi realmente informado. Então, o principal mesmo é estabelecer uma relação de confiança com o paciente, mesmo porque o paciente que entende os objetivos do tratamento, entende a capacidade e limitação do médico, que sente o médico ao seu lado, apoiando nessa hora de fragilidade, ele não vai, muito provavelmente, mover uma ação contra o médico. Essa é a melhor maneira de se proteger. Agora, em muitos casos, o paciente ele opta por um tratamento alternativo, às vezes paralelo ao tratamento convencional e às vezes ele decide abandonar o tratamento convencional. Qual deve ser a conduta do médico nesses casos? Bom, o médico, quando o paciente o procura para prestar uma assistência profissional, é dentro da competência da medicina. Na medicina, o médico é vedado a utilização de qualquer meio diagnóstico terapêutico que não tenha uma comprovação científica
naquele momento, né, no que a ciência entende naquele momento, como sendo em benefício do paciente. Então, se não há essa comprovação, não significa que não possa estar atuando em benefício do paciente. Porém, ela não pode ser usada do ponto de vista médico, na atividade profissional médica, mesmo que ela funcione. Primeiro, é preciso buscar uma comprovação que demonstre quais os riscos, qual a real eficácia daquele tratamento, né, para que não gere falsa esperança para o paciente. Muitas vezes ele tem uma situação grave e que ele está fragilizado, está propenso a aceitar qualquer tábua de salvação, né? Então é dever do médico prestar as informações naquilo que a gente conhece do ponto de vista científico. Tratamentos que não são científicos, o médico não pode se comprometer com eles. Mas é claro que o paciente, como a doutora Ana Lúcia já explicou, ele tem o direito sobre o próprio corpo. E ele pode sim, tendo todas as informações prestadas pelo médico, decidir por um tratamento alternativo, sem dúvida nenhuma. Doutora Ana Lúcia, um outro problema que tem acontecido também é a denúncia de pacientes que sofreram algum tipo de abuso por parte do médico. No caso de ginecologistas e obstetras, o que fazer nesses casos? O que o paciente pode fazer? Ele pode pleitear, fazer uma denúncia no Conselho Regional de Medicina e também pode pleitear uma ação civil ou penal contra esse médico também. Poderia ser equiparado isso a um erro médico, né? Hoje tem sido muito discutida a questão da violência obstétrica, né? A maneira em que a mulher tem sido tratada, tem sido vista, apesar de sabermos que na sala de parto é direito da mulher ser acompanhada por alguém que ela escolha, muitas vezes isso não é respeitado. Então, a mulher ela pode sim denunciar o hospital que está barrando essa entrada desse acompanhante ou fazer a denúncia no próprio Conselho Regional de Medicina de seu estado. Doutor Alexandre, como que os médicos podem se resguardar de acusações infundadas? Bom, primeiramente, quando há uma situação de alto risco, né, de ter algum questionamento, né, ou que possa não ficar clara a sua conduta ética, então ele pode ter o acompanhamento de um outro profissional, um enfermeiro, ou de ter alguma outra pessoa e não estar exposto a ficar sozinho com o paciente, né, que depois ele pode ser acusado, né? Então ele pode se resguardar dessa forma, atendendo em equipe, né? Então que ele tem outras pessoas participando, né? E essa seria uma das formas. Né? E os médicos costumam fazer seguros para se prevenir de possíveis denúncias e processos sobre erro médico? Hoje existe, né, no mercado seguros de responsabilidade civil e que sim, o médico pode ter, caso ele venha a sofrer um processo, então a seguradora vai defender, oferecer, né, e também caso venha a ter que pagar uma indenização que possa cobrir ele dentro desse sinistro. Bom, para terminar, gostaria de saber rapidamente de vocês o que pode ser feito, o que precisa ser feito para garantir uma relação saudável entre médico e paciente, doutora Ana Lúcia. Eu creio que é uma conversa franca, Flávia, é estabelecer desde o início até onde o médico pode caminhar, até onde é responsabilidade do paciente naquele tratamento, para o sucesso daquele tratamento. Infelizmente, mas é uma realidade, os médicos cada vez mais devem documentalizar e registrar todo o atendimento para que fique respaldado e exigir melhores condições de trabalho. A gente sabe que as melhores condições de trabalho para o médico, elas refletem no melhor atendimento para o paciente. E para o senhor, doutor Alexandre? Tudo isso é muito importante, né, dentro desse sentido. A atenção, o comprometimento com o paciente, não se esquecer que o ato da medicina se estabelece através de uma relação humana. E como toda relação humana é importante isso, a clareza nas informações, né, dos seus objetivos. Então, tudo isso é importante. Além disso, o médico tem que estar brigando por melhores condições, porque muitas vezes a falha, o insucesso do atendimento, ele não é decorrente da atuação do profissional, e sim da circunstância a que ele é submetido, com o processo de trabalho. Então, ele não deve nunca aceitar trabalhar em condições inadequadas, e ele também está prestando denúncia, né, dessas condições, e assim como os pacientes. Bom, muito obrigada pela entrevista de vocês aqui e nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu conversei com Ana Lúcia Amorim, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de Goiás, e com Alexandre Cavalca Tavares, segundo secretário da diretoria do Conselho Regional de Medicina do DF.
Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!